Bom pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Quem já se inscreveu no canal e quem não se inscreveu, ao fazer isso, clique no sininho lá para receber notificação quando as aulas forem postadas e assim vocês não perderem nenhuma das aulas, certo? Não é isso aí, amigo Sávio? Então, recado dado, amigo. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial, né? E basicamente sobre a Revolução Industrial e suas três etapas. As atividades serão postadas logo mais. Bom, a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra do século XVIII. Né? A Revolução Industrial é um conjunto de transformações no processo de produção capitalista em que substituiu o trabalho do artesão pelo trabalho mecanizado. Né? Então, até pouco antes da Revolução Industrial, nós tivemos etapas do processo de produção capitalista. Nós tivemos o artesanato, nós tivemos a manufatura e, posteriormente, com a Revolução Industrial, nós temos a maquinofatura, onde eu tenho a introdução das máquinas substituindo a mão de obra em uma parte da mão de obra. Né? O trabalho passa a ser, então, mecanizado. Bom, a Revolução Industrial não se resume a um processo de substituição de mão de obra por máquinas apenas. Né? Além dessa transformação no processo de produção, a gente sair do trabalho artesanal e passar para um trabalho mecanizado, nós tivemos a Revolução Industrial também caracterizada por um processo econômico, social, político e cultural. Bom, como assim? Com a Revolução Industrial houve uma série de transformações no modo de vida das pessoas e também até no comportamento dessas pessoas e também no processo de produção. Vejamos alguns desses pontos. Bom, com a criação das indústrias, das fábricas, eu tive uma saída ao longo das décadas em massa da população do campo para morar nas cidades, uma vez que o processo de industrialização se resultou também no processo de mecanização do campo. Em contrapartida, a Revolução Industrial, além de mecanizar o trabalho também no campo, ele atraiu muita gente para morar nas cidades com a possibilidade de uma melhor condição de vida, porque a Revolução Industrial, inicialmente as fábricas concentraram-se nas áreas urbanas, atraindo o que nós temos aqui, uma expansão do processo de urbanização intensificação desse processo a partir da Revolução Industrial. Então, há uma mudança também no estilo de vida das pessoas. Né? As pessoas têm que ser... Antes as pessoas não precisavam ser capacitadas. O trabalho do artesão era fundamental no processo produtivo. Agora, o trabalhador ele tem que estar apto a operar uma máquina e aí o padrão de vida, o modo de trabalho passa a ser totalmente diferente. Como também as pessoas saírem do campo para morar nas cidades, também passam a ter uma mudança nos hábitos de vida, de trabalho e de acesso a informações bem mais do que existia quando viviam na área rural. A Revolução Industrial ela também tem como um fator importante a expansão do sistema capitalista e também vamos dizer assim, a intensificação das desigualdades sociais. Nós temos aí duas classes sociais bem distintas, que é a burguesia e o proletariado. Bom, por quê? Porque quem tinha condições de colocar uma fábrica, né, passou a ser os donos dos meios de produção, enquanto que o trabalhador passou a ser o proletariado, o assalariado. A burguesia ela surge lá na Inglaterra, aliás, a burguesia ela surge nas cidades, né, com os comerciantes, e depois esses burgueses passam a ser os donos das indústrias, dos meios de produção, intensificando mais essa desigualdade social. A Revolução Industrial ela é dividida em três etapas. Eu tenho aqui a primeira etapa, que vai de meados do século XVIII, que teve início lá na Inglaterra, como eu falei anteriormente, até final do século XIX. Nesse período nós tínhamos a introdução da máquina
a vapor, né? Foi a primeira, vamos chamar de primeira revolução industrial, surgiu na Inglaterra, e na Inglaterra é a potência, vamos dizer assim, industrial dessa época. A máquina a vapor, que foram as primeiras a ser introduzidas, e com destaque para a indústria têxtil de roupas, e a principal fonte de energia, o carvão mineral. O sistema de transporte, eu tenho um desenvolvimento aí nesse período para os trens, né? Os trens a vapor, e também alguns navios, né? Como exemplo, a gente tem até o Titanic no período, nesse período aí já do século XIX, né? Onde ele já foi. Aqui eu tenho uma foto do exemplo de uma indústria têxtil de roupa, a indústria da época, tá certo? Perceba que vocês têm as máquinas bem assim ultrapassadas para a tecnologia de hoje, né? A gente vai ver fotos mais na frente diferenciando um pouco isso aí. Vamos ter a segunda etapa da Revolução Industrial, que ela vai ter início lá no final do século XIX e no século XX, né? Essa segunda etapa ela é caracterizada pelo crescimento e desenvolvimento da indústria, e aí vem as duas guerras mundiais que contribuiu aí para o fortalecimento da indústria americana, né? Mas eu tenho aí com destaque para as duas potências, que seriam os Estados Unidos e a Alemanha, né, nesse período. Houve um grande desenvolvimento de diversas fontes de energia, um destaque para o petróleo, né? O motor agora não é mais a vapor nesse período, o motor agora é a explosão, né? Que é isso que a gente tem hoje. Há um grande desenvolvimento dos meios de transporte e o petróleo passa a ser a principal fonte de energia utilizada, né? Que a gente tem até os dias de hoje. Nós temos a terceira etapa da Revolução Industrial, né, que ela tem início lá nos anos 70, marcada pelo quê? Pelo grande conhecimento científico e utilização de tecnologia avançada, com robôs, computadores, é o que a gente vai perceber nessa produção de automóveis, né? Você tem, como a gente consegue ver, mal tem, se a gente olhar na imagem, numa linha de montagem, que na segunda etapa da Revolução a gente tinha muitos trabalhadores fazendo a função, né, na linha de montagem. Um filme interessante A Vida é Bela, com Charles Chaplin, né? Ele retrata bem isso aqui. Eu tenho aqui, se você perceber, nós não conseguimos visualizar uma pessoa, mas tem a pessoa que vai operar através de comandos da informática, e todos esses braços mecânicos que vão ser responsáveis pela linha de montagem. Então eu tenho aqui na terceira etapa um grande desenvolvimento da tecnologia, da informática, da robótica. Houve um grande salto no desenvolvimento dos meios de comunicação, também de transporte, mas também da comunicação. Nós temos hoje internet, aviões, carros cada vez mais modernos, aviões, internet. Então você hoje que a gente consegue comprar algo nas nossas residências e chegar com facilidade, algo de longas distâncias, e devido à facilidade dos meios de comunicação, e esse objeto chegará à nossa casa com facilidade devido ao sistema de transporte que existe hoje. Aqui, mais uma aula, vocês não esqueçam de se inscrever e anotar o sininho para não perder as aulas, viu gente?